Olá, o objetivo desse vídeo é nós trabalharmos a interação com os clientes. A primeira interação que vamos fazer nessa jornada que estamos realizando. Então, o objetivo aqui é nós definirmos os aspectos importantes de como nós planejamos, executamos e avaliamos os resultados da entrevista com os clientes. Então, esse é um ponto essencial para que a gente possa coletar as informações relevantes e podemos discutir estratégias para poder atender o que os clientes estão querendo fazer e não conseguem. Então, até, até aqui nós já discutimos a questão da tese de inovação, nós já trabalhamos o portfólio de inovação, seguimos então para definir, para entender o que significa o progresso do cliente, o que o cliente está querendo fazer e não consegue. E agora então nós precisamos ir a campo. Uma vez que definimos a oportunidade de inovação que nós queremos executar, implementar e lançar, nós temos agora que sair do escritório, né? Sair da nossa sala e irmos interagir com clientes reais. É só dessa forma que nós vamos conseguir é, ter uma percepção, insights do que o cliente realmente está querendo fazer e não está conseguindo. Então, sem ter essa interação em primeira pessoa, de ter essa interação direta com os clientes reais, nós não vamos conseguir, de maneira alguma, entender o que as pessoas estão querendo fazer e não conseguem. Então, é essencial nós irmos para a realidade, irmos para o mercado, para os clientes. Mais uma vez, resgatando aquela máxima atribuída ao Mike Tyson, de que todo mundo tem um plano até levar um soco no queixo. Então, ir ao mercado é o soco no queixo. Então, nós temos que ir aos clientes para que eles nos deem socos nos queixos. Porque é só assim que nós vamos aprender e ter insights. Se nós continuarmos com a nossa visão de o que nós achamos que é melhor para o cliente, nós vamos continuar desenvolvendo inovações que não vão ser adotadas pelo mercado. Então, é essencial nós fazermos esse processo de interação com os clientes. E aí é muito importante nós compreendermos que o que nós vamos discutir ou perguntar para o cliente não é sobre o produto e não é sobre o perfil do cliente. Nós vamos perguntar para o cliente o que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer, como que ele está fazendo o que ele está fazendo e por que que ele está fazendo daquele jeito. Se ele já tentou outras alternativas, se já foi, e por que que escolheu outra alternativa, por que não escolheu outras alternativas. Então, nós temos que pesquisar e entender o contexto do cliente e o que ele está fazendo dentro daquele contexto, que é para nós descobrirmos o progresso do cliente. E a partir desse progresso é que nós propomos a solução. E não propor a solução e conversar com o cliente para ver se ele gostaria daquela solução. Então, isso não é a abordagem correta, porque todos os clientes vão dizer que sim, mas na hora de comprar, nenhum deles vai querer comprar, ou vai querer adquirir, ou vai querer usar. Então, é essencial que esse ponto fique muito claro, que os clientes vão ser perguntados e questionados sobre o que eles estão fazendo, sobre a vida deles, sobre o contexto que eles estão vivenciando e o que eles estão querendo fazer naquele contexto. Esse é o ponto central da entrevista. E o que é que nós pesquisamos nessas entrevistas? Bom, tem sido muito comum o mantra de mercado, as pessoas falarem que você tem que descobrir a dor do seu cliente. Qual é a dor do seu cliente? Então, isso virou um mantra, todo mundo repete isso. Mas a dor realmente é importante, mas ela não é a única questão que nós precisamos levantar. Uma pessoa que compra uma Ferrari não está com dor. Uma pessoa que compra ou adquire ou aluga um game para jogar não está com dor. Uma pessoa que vai para o cinema, ou vai para o teatro, ou vai para um show, não está com dor. Então, nós temos que tentar descobrir todos os elementos que são envolvidos na hora da tomada da decisão, se vai adotar uma solução, um novo hábito, uma nova abordagem ou não.
E o que acontece no momento da tomada de decisão? Quando nós vamos tomar a decisão de adotar uma nova solução, adotar um novo hábito, existem dois tipos gerais de forças que atuam sobre a gente. Então, quando nós oferecemos uma solução inovadora para o cliente, nesse momento que ele vai avaliar se vai adotar essa solução ou não, existem duas forças principais que agem sobre o cliente nesse momento. São o grupo de o grupo de forças que estimulam a mudança e o grupo de forças que impedem a mudança. Porque sempre quando nós nos deparamos com uma inovação, nós estamos com essas duas forças atuando ao mesmo tempo. A força que nos motiva a adotar a inovação, não, isso aqui vai ser legal, puxa, vai ser muito bom, eu vou adotar, vou comprar isso aqui, eu vou usar isso aqui. E outras falam, e aquelas forças que resistem dizem, não, isso aí não vai se acostumar, não vai atender o seu problema, não vai atender a sua motivação, não é isso que você precisa, etc. Então, veja, nós vamos ter esses dois grupos de forças muito fortes atuando nesse momento da tomada de decisão. No caso das forças que estimulam a mudança, nós temos dois tipos. Um deles é dor. Realmente, como é o mantra de mercado, dor é importante. Então, o que está incomodando? O que a pessoa não está conseguindo fazer? Está muito trabalhoso, está muito demorado, está muito caro, está exigindo conhecimento muito grande, está muito chato, o que está... Quais são os incômodos? Quando nós estamos incomodados, a tendência é que a gente adote uma solução diferente, adote uma abordagem diferente, faça uma coisa diferente. É a tendência, não é a regra. Muitas pessoas sentem dor e não mudam. É só ver as pessoas, por exemplo, que têm uma doença como diabetes. Tem remédio e muitas pessoas não tomam. Quer dor maior que, por exemplo, perder um dos membros do corpo, uma perna, um braço, por conta da doença, por não ter tomado o medicamento, que é gratuito. Por que a pessoa não faz isso? Mesmo sentindo uma dor horrorosa de perder um membro. Então, a dor impulsiona, mas nós temos outros elementos que impedem, que nós vamos ver na sequência. Então, dor é importante. Então, nós temos que... O que nós vamos perguntar para o cliente com relação à dor? O que está dificultando, o que está incomodando, o que é aquilo que não está dando certo naquilo que ele quer fazer, o que ela quer fazer. Então, dor é uma das forças que estimulam a mudança. Além da dor, nós temos a motivação. Que a motivação é aquilo que move as pessoas a ter motivos para executar alguma coisa. Então, a pessoa vê a vida diferente se ela adotar essa nova solução, adotar esse novo hábito. Então, nós temos que entender o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo, o que está levando as pessoas a fazerem aquilo. Por que é que as pessoas estão querendo mudar, estão querendo fazer aquilo? Não mudar, né? Por que as pessoas estão querendo fazer aquilo? Qual é a motivação? Por que você quer, por exemplo, comprar um novo carro? Por que você quer... por que você veio ao restaurante? Por que você veio ao teatro? Por que você comprou esse lanche? Por que você fez aquilo? Então, tentar descobrir a motivação por trás da tomada de decisão. Então, nós procuramos descobrir na interação as dores envolvidas no processo de mudança para uma nova situação, seja com uma solução ou hábito, e as motivações envolvidas. Essas duas forças estimulam a mudança. Então, a dor e mais a motivação fazem com que a pessoa vá mudar, vá adotar uma nova solução. Vai deixar, por exemplo, de usar o táxi e vai usar o Uber. Porque as dores de usar o táxi são grandes e a motivação por utilizar um transporte, por exemplo, mais seguro, mais rápido, mais prático, etc., e fazem com que a pessoa mude. Só que isso é aquilo que estimula, mas, em geral, a maior força é a da resistência. Essas forças que estimulam a mudança são importantes e fazem com que a gente queira mudar, mas as forças que impedem a mudança são muito maiores. Em geral,
em geral, a questão da... Quando essas forças que impedem são relativas àquela que... para evitar perdas. Nós temos muita dificuldade em trabalhar com perdas. Por exemplo, eu tenho hábitos, eu faço coisa de um jeito. Ao deixar de fazer daquele jeito, eu vou ter que aprender uma nova forma de fazer. Então, eu vou perder todo o investimento que eu já fiz, o que eu já sei eu tenho que esquecer. E essa sensação de perda é muito maior que a sensação psicológica do ganho. Então, a sensação de ganhar R$ 1 é a mesma, a sensação de perder R$ 1, para ter a mesma sensação psicológica, nós teríamos que ganhar 2. Então, vejam, a força da perda é muito maior. Então, se nós não analisarmos essas forças que impedem a mudança, nós vamos estar desconsiderando aquelas forças que são as mais fortes, as mais influentes, aquelas que vão influenciar mais se vai adotar uma solução ou não. A pessoa pode estar motivada, pode estar sentindo dor, mas se a sensação de perda for grande, ela não vai mudar. E, em geral, a sensação de perda é grande. Eu sempre cito um caso, é um caso antigo, mas representa bem essa questão. As, quando a Microsoft lançou a planilha eletrônica Excel, o software que dominava o mercado, a planilha eletrônica que dominava o mercado, era o Lotus 123. Então, o Lotus 123 era amplamente utilizado, todo mundo utilizava o Lotus. A Microsoft lançou uma nova planilha. E as pessoas não fizeram a mudança. Até tinham motivação para mudar para uma nova solução. O Lotus tinha alguns problemas que as pessoas falavam, etc. Mas, sim, por que as pessoas não mudaram? Porque elas teriam que reaprender a utilizar uma planilha eletrônica. Então, essa sensação de perda impediu que as pessoas mudassem para o Excel. O que a Microsoft fez? Colocou a interface do Excel exatamente igual à do Lotus. Então, a sensação de perda foi 0. Então, você pode mudar porque você vai continuar fazendo exatamente o que você fazia, com as vantagens que a Microsoft disse que você teria ao fazer essa migração. Aí, a dor e a motivação estimulam a mudança e você não tem nenhuma outra força impedindo, porque aí os hábitos, todos aqueles hábitos que você já adquiriu, vão continuar valendo na nova situação. Então, é extremamente importante que a gente avalie essas forças que impedem a mudança. E os hábitos são uma dessas forças. Uma dessas forças. Então, nós vamos perguntar para o cliente o quê? Como é que ele está fazendo aquilo que ele faz? Né? Quando que ele começou? Que alternativas que ele avaliou? Para a gente entender por que ele está fazendo do jeito que ele está fazendo. Mas, além dos hábitos, tem outra força que também gera, que impede a mudança, que é a ansiedade. Então, aquela dúvida, aquela angústia da pessoa saber se aquela mudança vai gerar aquilo que ela está esperando que seja gerado. Então, será que eu comprando isso aí, eu vou usar? Será que eu vou me adaptar? Será que isso realmente vai resolver o meu problema? Então, essas dúvidas geram ansiedades, e essas ansiedades fazem com que a pessoa não adquira, não mude. Então, não adianta a pessoa estar motivada e possuir dores, mas se a sensação de perda do que ela já investiu e a ansiedade, a angústia com o novo for grande, existir, e por natureza ela é maior do que motivação e as dores, a pessoa não vai mudar, mesmo com motivação e mesmo com dores. Então, analisar apenas as dores faz com que a gente avalie menos de 25% das dores, das forças que agem no momento da tomada de decisão. Porque nós temos 4 forças, dores é uma delas, então são 24, seria 25%, só que, como hábitos e ansiedades são maiores do que dores e motivações, nós temos aí, se nós considerarmos apenas a dor, estamos considerando menos de 25% das forças que agem no momento da tomada de decisão. E isso pode fazer com que as pessoas não adotem a nossa solução. Isso é crucial para a gente entender todo o contexto da mudança.
Então, quando nós chegarmos em frente ao cliente, nós temos que perguntar a ele sobre as dores, sobre as suas motivações, sobre os seus hábitos e sobre as suas ansiedades. Com esse quadro, nós temos todas as informações para verificar se o cliente, o que está acontecendo no momento da tomada de decisão. E aí nós estamos numa situação muito melhor para poder propor uma solução que vai resolver, que vai atender aquele progresso que a pessoa quer ter e não está conseguindo. E, bom, esses são os pontos que nós devemos questionar durante a entrevista. Agora, quais são os pontos-chave? Ao longo da minha experiência, eu tenho feito várias entrevistas e tenho acompanhado várias entrevistas de empreendedores, de empresas, de corporações, e eu tenho visto várias abordagens equivocadas, de mesmo com toda essa orientação de considerar dor, motivação, hábito, ansiedade, as pessoas ainda continuam cometendo muitos erros na hora da entrevista, porque isso acontece na vida real, não é nós reunirmos a nossa equipe no nosso escritório e ficarmos discutindo sobre a solução. É interagir com pessoas, e quando você interage com pessoas, isso não é tão simples e não é tão... A gente não consegue programar tudo. O que a pessoa vai falar não está sob o nosso controle, e isso pode gerar situações bem complicadas. Então, tem alguns pontos que é bem importante para a gente planejar, organizar e executar bem essa entrevista. Bom, quem entrevistar? Esse é o ponto central. Bom, eu vou falar com quem? Eu vou falar prioritariamente com o executor do job, ou seja, aquela pessoa que está vivenciando a situação e que vai usar a nossa solução. Usar. Então, é a pessoa que vai pegar o Uber, ou que está usando o táxi. É aquela pessoa que está indo no restaurante, é aquela pessoa que está comprando o milkshake, como nós falamos nos vídeos anteriores. Então, essa pessoa que vai usar a sua solução, esse é prioritário para entrevistar. Você precisa falar com essa pessoa. Primeiro, não podemos deixar de falar com quem vai usar a solução. Então, a primeira pessoa que nós temos que entrevistar, o primeiro grupo de pessoas que nós temos que entrevistar é o executor do job. Num primeiro momento, se nós focarmos só nesse, já está bom. Porque são essas pessoas que vão usar a nossa solução e elas que vão dar os maiores insights para nós organizarmos nossa solução da melhor forma possível. Nosso produto, nosso serviço, nosso modelo de negócio. Então, nós temos que priorizar, nós temos que focar no executor do job. Além do executor do job, nós podemos entrevistar também o decisor. Porque uma coisa é quem executa, e geralmente, muitas vezes, quem executa não é o mesmo que toma a decisão de adotar uma solução, de fazer uma aquisição ou não. Então, por exemplo, quem utiliza, por exemplo, um software dentro de uma empresa é o contador, mas quem toma a decisão é o pessoal de compra, é a diretoria. Então, nós temos que também entrevistar essas pessoas que tomam a decisão da compra pode nos trazer insights bastante importantes sobre como organizar e estruturar a nossa solução. Mas é como eu falei, só depois de ter falado com o executor do job e entendido o que é que eles querem fazer e não conseguem. Depois que nós falamos com executores do job, nós podemos, então, buscar mais subsídios com outros públicos. O decisor é o primeiro deles. Então, dentro, por exemplo, de uma venda B2B, geralmente, quem executa o job não é o mesmo que toma a decisão de adquirir ou não a solução. Então, conversar com essas pessoas pode trazer muitos subsídios para a gente entender que critérios, que elementos são considerados, ou que dores, que motivações, que hábitos e que ansiedades estão envolvidos no momento da tomada de decisão, por esse decisor, e não pelo executor do job. Outro público que a gente pode entrevistar são os técnicos. Por exemplo, quando nós falamos de solução de TI B2B, nas empresas, além do decisor, além de quem vai usar o software, nós temos os técnicos, o pessoal da TI que vai definir alguns padrões, alguns elementos, alguns critérios básicos para a tomada de decisão. Então, eles definem
os aspectos técnicos. Então, nós temos que entender que elementos são esses, que critérios são esses, para adequar a nossa solução a essa realidade desses técnicos, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Em alguns casos, nós temos a situação do cliente do cliente. Muitas vezes nós vendemos para uma empresa que vende para outro cliente. Então, muitas vezes pode ser interessante nós conversarmos com esse cliente do cliente. Por exemplo, eu vendo um produto para um supermercado, para um açougue, por exemplo, eu vendo um produto para um açougue e esse açougue vende para o cliente final. Muitas vezes é interessante eu entrevistar o cliente final. Não é o meu cliente, mas é o cliente do meu cliente. E como ele influencia as ações do meu cliente, eu posso ter subsídios ao entrevistá-lo, né? Então, isso é importante a gente avaliar quando ocorre essa questão do cliente do cliente. Então, se eu faço um equipamento que vai para um distribuidor, e esse distribuidor é que coloca no supermercado, esse supermercado é que vende para um cliente final, pode ser interessante eu conversar com cada uma dessas pessoas para que a gente possa entender melhor. Qual o objetivo aqui? A gente fazer um mapeamento de todas as pessoas envolvidas no uso e tomada de decisão desse processo de aquisição da solução, para a gente poder organizar melhor a nossa solução. Então, vejo que aqui nós estamos falando de 4 tipos de público, de entrevistados, e já gera um volume bastante grande de pessoas que nós precisamos conversar, né? Mas, como eu falei, o prioritário é o executor do job. Então, vamos focar primeiro nele ou nela. E depois nós passamos para os outros. Então, depois de entender bem o executor do job, que você pode passar para os outros para trazer mais subsídios. É o executor do job que vai te trazer os principais subsídios. Os outros vão fazer agregações. Vão trazer elementos adicionais. Mas quem vai trazer os principais elementos para a formatação da solução é o executor do job. Aí nós temos a questão, bom, tudo bem, quem nós vamos entrevistar, ok, primeiramente o executor do job, mas onde, quando entrevistar? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, essa entrevista precisa acontecer em tempo real e em primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Nós temos que estar interagindo com a pessoa no momento que nós estamos entrevistando. Então, pode ser por videoconferência, pode ser presencialmente, mas não pode ser por Google Docs, não pode ser por mensagens de WhatsApp, não pode ser por questionários enviados por e-mail, não pode. Se nós queremos entender o que o executor do job está querendo fazer e não consegue, nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente, de falar com essa pessoa. Mas falar em tempo real. Então, agora, no tempo de pandemia, se você conseguir falar com a pessoa presencialmente, ótimo. Se não conseguir falar presencialmente, fale por videoconferência. Se não conseguir falar por videoconferência, uma alternativa é o telefone. Não é muito bom. É bem pior do que a videoconferência presencial. Então, para ter o melhor resultado, foque no presencial, na entrevista em tempo real ou na videoconferência. Se não for possível, pode, em situações específicas, usar telefone, mas não é muito bom, porque você não vai ver a pessoa. Então é importante que você veja. Por quê? Por causa das reações emocionais, você sentir o que a pessoa está falando. É essencial nesse momento, tá? Então, aí nós temos que fazer, bom, nós vamos até um local, nós vamos encontrar essa pessoa casualmente, nós vamos até um local onde essas pessoas vão e vamos conversar com elas. Por exemplo, eu trabalho com produtos para, por exemplo, para academias. Então, eu vou até as academias e vou conversar com as pessoas ali, ou eu vou marcar uma entrevista, eu vou para um local específico, então eu tenho que planejar isso. Depois nós vamos ter uma ferramenta para planejar isso. E quando é que nós vamos fazer isso? Vai ser durante o dia, noite, durante o final de semana, horário comercial? Aí vai variar de quem que nós vamos entrevistar, mas é bom nós definirmos isso, que pode ter diferença. Por exemplo, se eu vendo produtos para farmácias, aí eu tenho que definir, eu vou fazer isso durante a semana
de manhã, à tarde, à noite, no final de semana, porque o público que visita a farmácia durante a semana, de manhã, à tarde, à noite ou final de semana, são diferentes. Eu vou fazer isso numa farmácia do bairro ou numa farmácia do shopping? Também é diferente. Então, tem que planejar onde vai ocorrer e de que forma que nós vamos fazer. Aí, a grande pergunta sempre é, mas quantas pessoas eu devo entrevistar? Bom, em toda a jornada de modelagem do negócio, a experiência mostra que nós temos que entrevistar em torno de 100 pessoas. Então, ao longo de toda a jornada, nós estamos aqui iniciando uma jornada. Então, nesse primeiro momento, essa primeira entrevista, a experiência mostra que pelo menos 10 pessoas. Então, nesse estágio agora, é importante que vocês falem com pelo menos 10 pessoas daquele público, do executor do job. Se você for entrevistar 2 tipos diferentes, você vai ter que entrevistar 10 de cada um. Então, é importante isso daí. O que as pessoas falam, em geral, mas peraí, 10 não é representativo estatisticamente. Veja, aqui a questão, a preocupação não é com a amostra estatística. Por quê? Porque nós não temos certeza do universo. Quem são as pessoas? Você não sabe, você não conhece o mercado. Então, quando nós estamos trabalhando com alguma coisa que já tem no mercado, que eu já posso fazer alguma estimativa, tudo bem, vamos fazer a amostragem, etc. Mas nesse caso, eu estou querendo descobrir o que as pessoas estão querendo fazer e não conseguem. E aí, isso não vai variar muito de pessoa para pessoa. Se nós falarmos com um número razoável de pessoas, nós vamos entender o padrão, independente do perfil dessas pessoas, do perfil demográfico dessas pessoas. Então, a minha experiência pessoal mostra que se você entrevistar 10 pessoas, você tem subsídios muito sólidos, muito concretos para poder começar a pensar numa solução. Mas, então, esses são aqueles números mágicos, né? Então, 10 pessoas. Mas como é que eu sei que eu devo parar? Bom, em geral, na literatura, os autores comentam que quando as respostas ficarem previsíveis, você já pode parar. Então, se as pessoas começarem a não trazer mais nenhuma novidade e começarem a falar as mesmas coisas, então está na hora de você parar, porque você já conseguiu coletar todas as informações possíveis. Então, ao invés de 10, então você planeja para entrevistar 10. Se chegou em 10, você não conseguiu identificar um padrão, não teve insights, então aí você entrevista mais. No meu caso pessoal, eu já cheguei a entrevistar até 17, 18, nunca cheguei a mais de 20 entrevistados. Sempre ali 16, 17, mas a grande maioria na faixa de 10. Existem casos que você pode entrevistar um pouco menos, mas em geral eu recomendo que pelo menos 10. Pelo menos 10 dá uma base razoável. Então, assim, 10, se você conseguiu identificar um padrão em insights, você para. Se não, continua até ter esse padrão definido e esses insights acumulados. Eu, em geral, costumo ter uma regra muito básica. Assim, enquanto eu não tenho aquele ahá, eu não paro. O que é esse ahá? É você entrevistar as pessoas e falar, puxa vida, esse é um ponto que eu não tinha observado e que faz toda a diferença do mundo. Isso aqui é muito importante. Então, enquanto não tiver esse insight, esse ponto, a gente não para a entrevista. As entrevistas. Então, nós temos que buscar isso, buscar pontos e falar, puxa vida, isso daqui é realmente importante e eu não tinha tentado para isso. Então, isso é o que nós estamos procurando, para fazer alguma coisa diferente, para inovar. Então, nós temos que buscar esse momento do ahá. Enquanto nós tivermos isso, nós não devemos parar. Então, não trate as entrevistas de maneira fria. Já atingi 10, deu. Não. Você conseguiu ter insights que você não tinha quando começou? O objetivo aqui é descobrir coisas, é descobrir o progresso. Então, se você não descobriu nada novo do que você já sabia, então talvez esteja faltando alguma coisa. Tá? Então, esse é um ponto importante. Bom, como eu comentei, um ponto importante nessas entrevistas é atentar para as emoções. Nós precisamos olhar atentamente para as pessoas e ver as expressões, as posturas, a forma de dizer. Então, se a pessoa ficou irritada, se ela ficou entusiasmada, então nós temos que entender esse processo, atentar para as emoções. Por isso que, em geral, eu recomendo que, principalmente nas primeiras entrevistas, que se faça em duas pessoas.
Por quê? Porque enquanto um fica mais preocupado eventualmente em anotar coisa, a outra pessoa fica olhando, acompanhando e fazendo as perguntas, conduzindo a entrevista, né? Em geral, eu tenho pedido para poder gravar as entrevistas. E eu não tenho tido nenhuma reação contrária. Não, eu não quero que grave. Em geral, as pessoas aceitam tranquilamente, porque não vão falar de nada, a gente não vai querer vender nada, a gente não quer oferecer nada. Nós queremos descobrir, conversar com a pessoa sobre o que ela está fazendo. Só isso. Então, em geral, não há nenhuma restrição. Então, recomendo que gravem as entrevistas para depois poder voltar e analisar novamente, né? Outra coisa é criar símbolos. Então, é importante, conforme a pessoa vai falando, a gente vai anotando algumas coisas. Mas se você for escrever tudo, você vai perder a atenção na pessoa. Então, crie símbolos. Durante a entrevista, aqueles pontos-chave, você anote. Aqui a pessoa ficou feliz. Então, ficou muito feliz com isso, ficou muito preocupada com isso, ficou muito indignada com isso. Então, isso é importante a gente estruturar. E aí, assim, um ponto central e crítico das entrevistas é, assim que acabou a entrevista, faça a análise. Quanto mais rápido você fizer a análise depois da entrevista, melhor, porque você vai estar com todas as informações na sua cabeça. Inclusive as informações não codificadas, não padronizadas, aquelas que vieram da sensação de interação com a pessoa. Se você deixar para algumas horas depois, para o dia seguinte, isso vai se perder. Então, faça logo na sequência que você conversou com a pessoa. Então, por isso que é importante não marcar a entrevista assim, uma atrás da outra, porque senão você não vai conseguir analisar. Aí você faz 5 entrevistas, uma atrás da outra. Aí faz análise das 5. Você vai perder algumas informações importantes das entrevistas. Ah, mas eu gravei e vou assistir de novo. Pode ser, mas eu percebo nas minhas interações que fazer logo na sequência é mais rico, porque a gente tem os detalhes mais frescos na memória, né? E a questão de nós compilarmos os padrões. Então, é importante assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um quadro, o diagrama de forças, onde nós vamos colocar lá, de cada entrevista, nós vamos colocar os pontos mais importantes, quais são as principais dores que a gente identificou, quais são as principais motivações, quais são os hábitos, quais são as ansiedades. E depois de cada entrevista, nós vamos colocando todos lá. Depois de fazer 10, 15, 20 entrevistas, nós vamos ter um quadro cheio de dores, motivações, hábitos e ansiedades. Aí nós vamos agrupar aquelas que são semelhantes, e a partir desse agrupamento nós vamos olhar e falar assim, vamos ver o que a pessoa está querendo fazer aqui. Aí tentar descobrir, então, o progresso, tá? Nós vamos explicar no diagrama de forças que nós vamos utilizar. Mas antes de interagir com o cliente, é importante nós planejarmos isso. Então, a primeira coisa esse quadro aqui vocês vão utilizar para planejar essa interação. O que vocês vão ter que colocar nesse quadro? Vocês vão ter que definir qual é o problema. Então, vocês definiram um problema, selecionaram um problema, vão definir aqui, não, então nós queremos atuar nesse problema, ou nessa solução, nessa linha. E aí vocês vão descrever do lado a circunstância. O que é a circunstância? É o contexto que o cliente está vivenciando e quais são os problemas que ele está vivenciando nisso, sob o seu ponto de vista. Então, aqui somos nós falando sobre o que o cliente está vivenciando, tá? Então, é a nossa visão. Depois nós vamos ver se isso é verdade ou não, né? Então, é importante colocar a circunstância ali. E aí, o objetivo. O que eu quero aprender com isso, né? Qual é o ponto central que eu quero descobrir, eu quero captar dessa entrevista? Eu quero saber se as pessoas vão comprar online. Eu quero saber se essas pessoas estariam dispostas a adquirir um novo tipo de serviço. Então, eu tenho que dizer o que eu quero aprender com essas entrevistas. Aí os tipos de cliente, quem vou entrevistar, o executor do job, o decisor, o técnico. Lembre, nesse momento, priorizem o executor do job. Aí a quantidade, faço o planejamento de quantos? Pelo menos 10, mas eu vou fazer 10, não, eu não vou fazer 15, eu vou fazer 20. E se você tiver mais de um público, aí vai ter que ser 10 de cada um. E qual é o contexto, né? Então, se vão fazer via videoconferência, se vão fazer presencialmente, como é que vão fazer isso, né? Mais uma vez, não pode, nesse momento, utilizar WhatsApp, Google Docs, questionários mandados por e-mail, nada. Não pode. Vocês não vão conseguir resultado nenhum, só vão perder tempo. Não resolve, tá? Então, façam em tempo real. Videoconferência ou presencial. Essa é a recomendação.
Outro ponto importante é como não fazer. Tem vários erros que as pessoas cometem que a gente precisa cuidar. Primeira coisa é começar a falar sobre a solução. Nós temos uma tendência muito forte de começar a querer falar sobre a solução. A pessoa começa a falar sobre o problema dela, ou a situação que ela está vivenciando, você fala assim, eu tenho justamente um negócio para resolver isso. Então, isso não é adequado. Nós estamos lá para ouvir, nós não estamos lá para falar, vamos lá para descobrir, não para informar. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. A outra questão é induzir a resposta. Eu chamo isso muito de abordagem Fausto Silva. Né? Então, assim, como o Fausto Silva faz. Você não acha que num país como esse, que nós estamos com essa crise, nós precisamos investir mais em educação? É lógico que a pessoa vai falar, sim, com certeza. Então, assim, a gente não pode colocar na pergunta a resposta que a gente quer ter. Nós queremos descobrir, lembra, mais uma vez, descobrir não é informar, não é impor, não é induzir. Nós temos que fazer uma pergunta geral. Qual foi a última vez que você fez isso? Relate como é que aconteceu. Quais foram os problemas? Então, deixa a pessoa falar, não vá direcionando, não vá induzindo. Né? Então, a gente não pode falar muito, nós temos que ouvir, deixa a pessoa falar. Quanto mais ela falar, melhor para nós. Outra coisa é pedir opinião. O que você acha disso? Como é que você... O que você acha que nós deveríamos oferecer para você? O que nós deveríamos melhorar o produto? Isso é opinião. Não peça opinião, eles vão dar. Se você pedir opinião para o cliente, ele vai dar opinião, mas não vai servir para nada. Então, esqueçam essa questão de opinião. Foquem naquilo que a pessoa está fazendo e não está conseguindo fazer, ou que ela está realizando. Tá? Então, não peça opinião, não pergunte o que ele acha. Né? Nós estamos indo lá para validar a hipótese, mas nós não podemos ir com a tentação da certeza, de chegar lá e começar a impor o que nós acreditamos. Então, enviar questionário não pode, mais uma vez, não pode enviar questionário. Isso não vai ser positivo. E não se preparar. Então, você tem que planejar, tem que ver o roteiro e, em geral, eu peço para as pessoas fazerem pelo menos uma entrevista antes de realmente fazer uma sequência. Então, faz uma primeira para ver se as perguntas, se o roteiro está adequado, porque nós vamos elaborar um roteiro, tá? É um roteiro, não é um questionário que você vai fazendo pergunta, uma, duas, três, quatro, não. É um roteiro para que você vá perguntando, aí conforme as respostas você faz novas perguntas, que não está no roteiro, mas é para explicar melhor, para explorar melhor, tá? Então, esse é um ponto fundamental. E que perguntas fazer? O pessoal fala assim, mas o que eu tenho que perguntar? Tudo bem, eu tenho que saber sobre dores, sobre motivações, sobre hábitos e ansiedade, mas o que eu tenho que perguntar para a pessoa? Bom, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é sobre o problema que ela está vivenciando. Assim, compreender a situação, o contexto, a circunstância que essa pessoa está vivenciando. Então, as duas perguntas básicas o que você está tentando fazer e qual o seu objetivo ao fazer isso? Então, por que você comprou um colchão? Por que você contratou o serviço tal? Por que você fez isso? Então, esse ponto é para a gente ter o contexto do problema. A pessoa vai falar assim, não, é que eu estava com problema, a empresa estava passando por essa situação, então eu achei que era importante isso. Então, ele vai falar, ou ela vai falar sobre a situação. Então, a primeira coisa é conhecer o problema. Depois, a gente faz, então, as perguntas relacionadas às dores. Então, aí nós vamos entrar naquelas quatro forças: dores, motivações, hábitos e ansiedade. Então, as dores seria o quê? Relacionar assim, bom, a gente perguntou sobre o que ela está tentando fazer. Então, quando você faz isso, quais são os problemas? O que acontece? Em geral, quando a gente pergunta isso, quais são os problemas que acontecem quando você faz isso? Não tem problema nenhum, não. Aí você vai falar assim, aí, em geral, a gente fica assim, puxa, mas e agora? Não tem mais nenhuma coisa a perguntar. Mas se perguntar assim, então tá, então me descreva como é que você faz. E conforme ela começa a descrever, você começa a falar, tá, mas e aqui? Isso aqui, como é que é isso? Aí você começa a explorar para tentar buscar dores, né? As motivações. Então, assim, por que você está fazendo isso? O que te motiva a realizar essa tarefa que você está fazendo, o que você está querendo fazer, o que motiva, como é que você pensa que, o que você, por que você está fazendo isso, qual é a motivação para isso? Aí a pessoa vai começar a falar, explore bastante as questões emocionais e sociais que as pessoas tiverem. Aí nós temos a questão do hábito, vai perguntar para ela, como é que você faz hoje? E você testou outras alternativas? Por que você escolheu essa?
Quando você executa essa, quais são as coisas boas que acontecem e ruins? Então, vamos explorar essas questões em cada um desses elementos. Depois, ansiedades. Qual é a questão do medo? O que te fez não adotar outra solução? Por que você não adotou aquela outra solução? O que te levou a adotar essa? Por que as outras não eram adequadas? Por que você entendia que aquelas não iam atender o seu problema? Como é que você pesquisou? Que tipo de soluções você pesquisou? Como você fez essa pesquisa? E quais foram as conclusões que você chegou? Então, tentar fazer essa exploração. E os critérios de sucesso, perguntar para ele o seguinte, bom, quando você está fazendo isso, como é que você sabe que deu certo? Ah, se você comprou um colchão, como é que você sabe que deu certo? Se você adotou um serviço de consultoria, como é que você sabe que deu certo o serviço de consultoria? Que critérios você leva em consideração para definir se aquilo foi bem feito ou não? E, no final, tudo isso nós compilamos no diagrama de forças, que são aquelas 4 forças, mas que nós vamos ter que um espaço para trabalhar o job, que é o texto do job, o progresso. Então, a partir dessas dores, motivações, hábitos, ansiedades, nós vamos tentar escrever o job, o que a pessoa está querendo fazer e não consegue. E vamos escrever a história do job também, a historinha que está envolvida com isso. Bom, então nós temos que perguntar sobre o que aconteceu no passado ou está acontecendo agora. Isso é um ponto fundamental. Ele pode pensar, como é que você faria isso? Não, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você contratou o serviço de uma empresa de consultoria para fazer isso? Que empresa você contratou? Como é que foi? Por que você contratou? Quando foi isso? E começar a explorar um caso real. Então, nós temos que associar uma experiência específica, não ficar no genérico. Tá? Isso é essencial para isso. E qual é o objetivo final das entrevistas? É descobrir, como eu falei, o job e a história do job. E aí nós temos que escrever a história do progresso. O que é a história do progresso? É tentar criar uma historinha que mostre o que a pessoa está vivenciando. Por exemplo, quando eu estou criando, esse aqui é um exemplo, quando eu estou criando minha própria empresa e trabalho muitas horas, eu quero ficar livre da responsabilidade de limpar a casa, de forma que eu possa relaxar e recuperar as energias nos meus tempos livres. Outra situação é, quando o meu animal de estimação precisa de cuidados, eu quero ter acesso rápido e facilitado a bons profissionais, de forma que meu animal de estimação tenha boa saúde para desfrutarmos momentos juntos. Então, vejo que aqui a gente está descrevendo o que está acontecendo com aquela pessoa, colocando os principais pontos, as dificuldades, as dores, as motivações, os hábitos, a ansiedade. Então, nós estamos procurando explorar aqui. A partir dessa história, a gente começa a ver, então, aqui isso é importante, isso é importante. Tá? Então, aqui é que nós queremos chegar, então, no job e na história do job. Então, vocês vão ter aí na apresentação vários exemplos para que vocês possam explorar e escrever a história do progresso. Tá? Então, e aí vocês vão então organizar todas as informações nesse diagrama de forças, que é o quê? Colocar, então, no centro as dores, motivações, hábitos, ansiedades. Aí, a partir dessa compilação, nós vamos descrever o job, qual é o texto, o que a pessoa está querendo fazer e não consegue, uma frase. Vamos colocar embaixo os critérios de sucesso, como é que a pessoa disse que sabe se que deu certo ou não. E a partir daí nós vamos escrever, então, a história do progresso, o job story, que é essa historinha que eu acabei de falar, esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, esses eram os pontos com relação a essa interação. É importante, então, que vocês planejem essa interação e façam uma compilação de todas as informações dos clientes para que a gente possa ter uma visão clara do que o cliente quer fazer e não consegue, para, a partir daí, sim, começar a pensar na solução a ser oferecida para os seus clientes.